Pessoal, a propósito, os problemas que nós temos em nossa vida cotidiana, como é um problema de origem espiritual ou de origem material? Não é porque fica essa dúvida, né? As pessoas estão sempre se perguntando se de fato aquilo que elas vivem no seu dia a dia, as dificuldades, são produtos de uma ação espiritual ou de uma ação material. Diríamos que as duas coisas. Aliás, eu vou mais longe, eu diria que não existe desassociação entre matéria e espírito. As pessoas tentam provar que sim, né? Tentam nos induzir a pensar que o mundo espiritual está separado do mundo material. Já falei em outro vídeo que isso é totalmente inverídico. Na verdade, nós somos alcançados e rodeados por forças espirituais invisíveis que, na maioria das vezes, nós não conhecemos muito bem. Nós não temos a menor noção. Primeiro porque são elementos, conforme eu estou dizendo, invisíveis, portanto você não pode ver, embora você às vezes pressinta alguma coisa. Como é que a gente pode evitar isso? Ou seja, como nós podemos evitar essa questão espiritual? Né? Esses ataques espirituais, ou esses supostos trabalhos espirituais que fazem contra nós, tentando nos levar para o fundo do poço, do buraco. É óbvio, você ser positivo, em primeiro lugar, acreditar em você e depois, e acima de tudo, acreditar em Deus e pedir a Deus que lhe proteja. Uma outra coisa muito importante, que eu acho que é necessário falar aqui, talvez seja difícil para algumas pessoas entenderem, eu já falei isso no outro vídeo, vou dar só um pequeno reforço. Cuidado com essa mania de achar que a sua fé, a sua crença ou a sua religião, enfim, sua prática espiritual é superior à dos demais. Cuidado com isso. Você não deve fazer isso de maneira nenhuma. Lembrando aquele velho jargão que eu já citei, o único juiz é Deus. E Deus é quem sabe das coisas. Você está aqui, tipo, caiu de paraquedas, no bom sentido, né? Você está aqui cumprindo uma missão, uma etapa, está num mundo onde tem muitos reveses, tem muitas ameaças, e você não pode, simplesmente porque acredita em alguma coisa, julgar que o teu semelhante que crê em outra coisa é inferior a você. Cuidado com isso. Porque isso te dá uma falsa sensação de poder e de mais-valia que você na verdade não tem. Porque quem pode julgar as coisas se certo ou errado é Deus. Alguns vão dizer assim, não é bem assim não. Eu estudo a Bíblia, por exemplo, a Bíblia fala isso. Olha, lembre-se que a Bíblia foi escrita mais ou menos, segundo a tradição, há 4.000 anos, aqui é 2025 anos, evangelhos, e são escritos referentes a fatos do cotidiano de um certo tempo. Se tem uma implicação com o futuro, é uma outra conversa. Tá certo? E a gente não deve levar as coisas ao pé da letra. A gente deve ter um senso de leitura, digamos, um olhar espiritual, mas condescendente e entendendo de antemão que o julgamento por determinados acontecimentos ou posições ou escolha das pessoas é delas. Olha só, gente, a relação nossa é com Deus. Não é com líderes religiosos, pastores, padres, cardeais, monges. Não, a nossa relação é com Deus. A palavra religião vem do grego religare, ou relegere, latim, quer dizer religar você à sua consciência com a de Deus. Então, se você tem que prestar contas a alguém, é a Deus, não é a mais ninguém. Lógico, você pode, em determinado momento, respeitar seus líderes religiosos, seus instrutores, tudo bem, até aí está tudo certo. Agora, não pensem que é a eles que você deve obediência. Vocês devem obediência a Deus e à sua consciência, que é onde está o fator do religare, da religião, que é o significado da palavra. Religar você à sua fonte divina, fonte criadora. Dito disto, é importante a gente tomar muito cuidado, eu vou chamar a atenção de vocês, com essa mania que alguns têm de se julgarem superiores, de que aquilo que elas creem, aquilo que elas praticam é a verdade absoluta. A absoluta é só Deus. A verdade absoluta é Deus. O restante é tudo reflexo. São tudo contingências acrescidos aí de muitos elementos culturais. Por exemplo, você pode olhar o judaísmo, o cristianismo e o islamismo como 3 grandes religiões monoteístas. Por exemplo, cada um com a sua doutrina, com suas práticas. O que são esses 3 movimentos? São culturas. Cultura judaica, cultura cristã e cultura islâmica, cada um no seu pedaço, no seu quadrado. Nenhuma delas é superior a nenhuma outra. Lógico, há problemas, há deficiências, há distorções,
E distorções existem em todos os lados, no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Eu estou usando só essas três, poderia usar outras. A gente deve frequentar? Sim, é bacana você ir, se congregar, estar hermanado no mesmo espírito com todos, mas cuidado para não substituir Deus e a sua ligação com Deus pelas religiões propriamente ditas, porque isso é um erro de percurso. Deus não tem religião. Eu dou um exemplo aqui. Se você conseguir provar para mim, ou para si mesmo, ou para qualquer outro, que Jesus era cristão, opa, vou lá te saudar e te reverenciar. Porque em nenhum momento Jesus de Nazaré disse que era cristão. Jesus não criou o cristianismo, Jesus não criou a igreja, não criou templos evangélicos, nada. Isso é uma consequência posterior de entendimento cultural do homem, que se congregou. Havia movimentos com Jesus e seus seguidores, comunidades específicas, sim, havia. Mas não era no intuito de se transformar numa religião institucionalizada como temos hoje. Essa história começa ali por volta do IV século, depois da morte de Jesus. A uma outra hora eu posso até conversar sobre isso, não é a questão aqui. A questão importante é que você deve prezar sempre a sua relação íntima com Deus. Jesus de Nazaré dizia, quando você quiser falar com Deus, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, ajoelha em escuro para aquele que tudo ouve ver. Pronto, eu acho que está claríssimo. Jesus de Nazaré foi claríssimo. A sua relação é individual e íntima com Deus. Você não pode salvar ninguém. Você não pode levar ninguém para o mundo da salvação, ou o caminho da salvação. Isso é bobagem. Você pode ajudar, pode orientar, pode conversar, pode demonstrar determinadas vantagens do entendimento, mas jamais se ache no direito de julgar que aquele que te ouve é inferior a você, ou que você é um sábio, ou está salvo porque está numa igreja, ou lê a Bíblia, ou confessa. Não. Quantos confessam Jesus da boca para fora e vai para a rua e faz as maiores torpezas? Algumas, inclusive, no oculto. Mas, como Jesus disse, tudo que está oculto será revelado. Então não adianta, essas pessoas acabam caindo na própria história que inventam. O importante, como eu tenho tentado dizer, é o amor que fica no nosso coração, que a gente deve praticar, e a tua relação íntima com Deus, ou com teus mentores, como você quiser entender, espirituais, que são subsidiários ou auxiliares de Deus. É importante você entender isso. A verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade, é esse, aí sim, de você para Deus, um pacto que você faz com Deus e uma aliança que Deus faz contigo. Deus não faz pacto com ninguém. Se disserem a você um dia que qualquer líder fez um pacto, Deus não joga com ninguém, Deus não faz pacto com ninguém, Deus promove alianças. Entendeu? Promove alianças baseadas no seu próprio propósito. E ele vai se alegrar muito se você se unir a ele no espírito do amor, da fé e da devoção. Torna a dizer, é importante frequentar uma religião, ter uma religião. O que você é? Eu sou muçulmano, eu sou judeu, eu sou cristão, eu sou budista, eu sou... Tudo bem, cada um de acordo com sua cultura, volição pessoal, tendência pessoal, vai se associar a um grupo aqui e acolá. Mas isso não representa que você está próximo de Deus, não, senhor. Você está próximo de Deus quando você exerce o amor que eu tenho dito aqui e tem uma aliança individual. Aliás, o próprio cristianismo afirma, a salvação é individual. Homem, como pode ter certeza que vai salvar a vida da tua mulher? Mulher, como é que você pode ter certeza que vai salvar a vida do seu homem, ou a alma do seu homem? Está claro. A salvação é individual, mediante essa aliança com Deus. E é em caráter sempre individual. Você pode ajudar uma pessoa a encontrar a luz, uma pessoa a encontrar o caminho, você pode colaborar para que ela fique mais em paz, que ela se aproxime de Deus, mas a partir do momento que ela entra em contato com Deus, é ela com Deus. Acabou o teu serviço ali. Você pode se reunir, ler capítulo, versículo, fazer pregação, citar, alguns fazem, né, interessado em dinheiro. Vocês sabem disso, não sejam hipócritas, nem eu seja. Que negócio aí que está rolando no mundo é grana, money, time is money. Então, na verdade, se você quer se aproximar de Deus, seja sincero, amoroso e tenha fé. Mas uma fé comprometedora, no bom sentido, entre você e a aliança com Deus. Ninguém pode promover a tua salvação. Ninguém. Jesus de Nazaré, segundo se entende os cristãos, é o caminho que promove esse pulo para uma possível salvação. Mas mais do que a salvação, o que você deve buscar é o teu equilíbrio, é a tua paz interior e a tua relação positiva da tua consciência humana com a consciência divina de Deus.
É isso que te resta fazer e é este que é o objetivo. Por que eu estou falando isso para vocês agora? Porque é importante, faz parte do itinerário aqui que estamos nos propondo a fazer. Lembre-se sempre de uma coisa. Quando a gente ouvir alguém falar assim para a gente, olha, você está errado, meu Deus é melhor do que o teu meu é verdadeiro, o teu é falso, eu sirvo a Deus, tu sirvo ao diabo. Cuidado com essas pessoas, porque isso é fundamentalismo. Se você realmente acredita em Deus, isso te basta. Você não precisa provar nada para ninguém que você é crente em Deus. Se o outro acredita em alguma outra coisa, lembre-se que Deus é Deus de todos. Lembra lá de Pedro? Deus não faz acepção de pessoas. Deus é Deus de todo, está em todo lugar. Deus vê tudo. Deus controla tudo. Se você ficar com essa historinha de achando que você está com Deus e o outro está com o diabo, você está dando força a um diabo que não é competidor de Deus, eu já falei. Não é verdade? Ou você acredita nessa historinha de folclore, de que o diabo é inimigo de Deus? Eu já falei que não é. O diabo é inimigo do homem. Né? Diabo aqui no sentido muito mais amplo do que você possa supor. Ele é inimigo do homem, não de Deus. Deus não tem par, Deus não tem inimigo. Deus estala o dedo, acabou. Ele determina, acabou. Todo mundo tem que obedecer, eu, você, o diabo, seja lá o que você quiser acreditar. Então, vocês notem que hoje em dia, inclusive, aliás, um amigo meu outro dia estava falando isso para mim. Pô, eu fui numa igreja cristã, né? E, porra, durante o culto todo o sujeito só falava em diabo, dentro da igreja. O diabo é isso, o diabo é aquilo, o diabo faz isso, o diabo faz aquilo, tal, sai Satanás, tal. E Deus? Onde é que fica nessa história? Porque parece que as igrejas estão mais repletas de ideias demoníacas do que divinas. Ora, Deus é Deus. Você tinha que falar em Deus, você tem que exercer Deus, tem que amar, como eu tenho falado, e respeitar as pessoas. Então, cuidado com essa historinha de achar que você está salvo, que você que é o certo e que o outro que está errado. Só tem um juiz no universo, é ele quem determina, é ele quem discrimina. Eu torno a dizer, você pode ajudar, você pode orientar, você pode até doutrinar uma pessoa, numa boa. Ah, você não conhece Jesus? Vem cá, vamos bater um papo aqui, a minha maneira, eu vou te explicar quem é Jesus. Aí o cara se interessa, estuda mais, aí descobre que não era bem aquilo que você falava, é outra coisa, mas pelo menos você fez seu papel. Agora, se você pretende achar prepotentemente, porque você crê a sua maneira, você está salvo e o outro está perdido, você cuidado, você pode estar enganado. Lembre-se que Jesus também falou, afasta-te de mim. Peraí, Senhor, mas eu preguei em teu nome, expulsei demônios, falei profecia, afasta-te de mim. Será por que Jesus de Nazaré disse isso? Se o sujeito afirmou que expulsava demônios, falava em nome dele, pregava a palavra dele. Entenderam onde eu quero chegar? Cuidado com isso é soberba. Se você realmente acredita em Deus, e principalmente acredita em Jesus, como você professa, mas quer impor para as pessoas a tua vontade, aquilo que você crê como verdade absoluta, cuidado, você não é dono da verdade. Você não tem a posse da verdade. Se a verdade para você é importante, basta, tá ótimo, basta por aí. Se o sujeito te perguntar, você fala. Se ele vai acreditar ou não, se vai aceitar ou não, o problema também é dele, porque você não pode salvá-lo. Assim como você não tem o direito, porque crê nisto ou naquilo, de achar que você é melhor, superior a ele. Não tem as pessoas que falam assim para as pessoas? Eu estou salvo, a minha alma está salva, no dia do julgamento final eu vou para o céu e você vai para o inferno. Com que direito você fala isso? Você não é Deus. O próprio Jesus, voltando, dizia claramente, ninguém sabe o dia, a hora e o momento, só Deus. Nem ele sabia. Como é que você vai dizer que você está salvo? Ah, mas eu faço boas ações. Ah, lembra daquilo que ele falou. Ah, Senhor, eu peguei em teu nome, expulsei demônio. Ele falou, opa, afasta-se de mim. Por que será que Jesus disse isso? Alguma coisa errada nessa história. Então, o simples fato de você crer em Deus e crer em Jesus de Nazaré como teu Salvador não te dá o direito de apontar o dedo para qualquer outra pessoa que não crê naquilo que você crê, que ela está condenada, que ela vai para o inferno. Aí você virou intérprete dos céus, você não tem esse direito. Nem Elias, nem nenhum dos profetas tinham esse direito. Nem o próprio Jesus de Nazaré o tinha. Como é que você quer ter? Como é que você quer mostrar o teu Deus para uma pessoa se você impõe pela superrelatividade de posição? Eu sou melhor. Você está dizendo o seguinte, eu sou melhor que você. Eu estou salvo, tu está condenado. Com que pretensão você fala isso se você não é Deus? Deus é o juiz, você não. Você é um mero condutor, um orientador, talvez aí um doutrinador. Está aí, está tudo certinho. Você cumpre o seu papel. Olha, eu acredito
na doutrina de Jesus, eu acredito nas palavras de Jesus, assim, assim, assado. Você fala, o sujeito ouve, e aí ao final você pode dizer, ó, que Deus te abençoe e sai fora. Você não pode forçar o sujeito a engolir aquilo que você acredita, e nem pode se posicionar num lugar em que eu sou melhor que você, estou salvo, você está condenado. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Deus está te olhando. Deus não te deu o poder de julgar. Não te deu. Lembre-se que o próprio Jesus de Nazaré, quando estava orando, disse: faça-se a tua vontade e não a minha. Pegaram o espírito da coisa? O próprio Jesus, o Mashiach, foi muito claro: eu vim em nome daquele que me enviou. Tem alguma coisa a mais nessa história. E ele era, Jesus, submisso ao poder que havia enviado ele para a terra. Não é isso? E ele julgou as pessoas? Não. Inclusive, evangelicamente falando, ele não disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O correto é: Deus perdoa a todos, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Então, na verdade, cuidado, cristão, cuidado, judeu, cuidado, islâmico, cuidado qualquer um com essa mania de achar que você é o bam e que você está salvo. Não está não. Não está não. Se você não cumprir a regra mínima do amor que Jesus ensinou, o respeito ao teu próximo, inclusive o respeito daqueles que nem acreditam, porque sempre o fato de você acreditar e o outro não acreditar não quer dizer que você é melhor do que ele. O que está implicitado é que você acredita, ele não, mas isso é um problema dele. Se ele te perguntar, torna a dizer: olha só, me fala um pouco aí dessa tua fé, desse Jesus que você está falando, como é que é isso? Eu queria entender. Aí você vai devagar. Você pede inspiração de Deus e fala para ele, mas não tente colocar o dedo achando que você é diferente, é especial, é melhor e está salvo. Cuidado com essa ilusão. Ninguém está salvo. Quem determina quem está salvo ou não é Deus, mediante a tua vida, o teu comportamento e a tua fé. Mas Deus não te ortogou a nenhum dos seus seguidores, profetas, seja quem for, escritores, cientistas, ninguém. Deus ortogou o poder de julgar. O julgamento só pertence a Deus. Eu fui claro para vocês, cuidado com isso, porque eu tenho visto muitas pessoas descerem a ladeira. Falam bonito, se impõem, todo arrumadinho, Deus, amém, aleluia. E aí sai da igreja e vai fazer a coisa errada. Comete roubo, furto, prostituição, pintam os canecos e vem com a cara mais lavada no púlpito das suas igrejas ou em qualquer outro lugar, afirmar que fala pela boca de Deus. Deus não usa boca de ninguém para falar. Ele dá indícios, ele dá demonstrações. Porque o dia que Jesus veio à Terra, que foi o único, ali Deus usou a boca dele para falar com o homem. Por enquanto os outros são inspirados. Cuidado. Uma coisa é inspiração, outra coisa é você dizer: eu falo pela boca de Deus. Deus não precisa de ninguém para dar recado. Quando ele quer dar, ele dá por ele mesmo. Então tomem cuidado com essas posições de orgulho, de acharem que vocês são melhores que os outros. Isso é terrível. Isso tem um preço lá na frente. Tá bom? Que Deus abençoe vocês.